Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 12 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que aparece nesta primeira matéria que eu trago para discussão. Diz a matéria: a administração Trump ordena que o Pentágono planeje cortes orçamentários radicais. E também tem uma coisa sobre essa matéria aqui, né? É preciso observar qual vai ser a aplicação prática disso, como isso vai se dar na realidade. Porque uma coisa é dizer que vai cortar do setor de defesa, o que atinge a indústria bélica dos Estados Unidos, o que afeta setores superpoderosos, que estão lá no poder independente do governo. Independentemente do governo, esses setores estão lá. Entra presidente, sai presidente, e esses caras estão lá fortalecendo ou enfraquecendo o presidente. Porque tem poder, tem voz dentro do governo. Então precisa observar a prática disso aí, porque eu já vi fontes dizendo que não é bem corte, é mais um remanejar das coisas, então é preciso observar direitinho. Mas o fato é, existe um clamor e uma insatisfação nos Estados Unidos com essa questão desses contratos superfaturados na área de defesa. E eu nem preciso buscar mídia chinesa, ou centros de estudos na Rússia, ou pesquisadores iranianos para observar esse fato como um problema. A gente pode buscar a mídia dos Estados Unidos, relatórios de órgãos públicos dos Estados Unidos e centros de estudos dos Estados Unidos, com analistas dos Estados Unidos, que apontam que há um problema grave ali. Então, há um problema grave, a sociedade ela questiona isso, a forma como esses contratos são superfaturados. Isso gera um mau uso do dinheiro público que vai para setores da indústria bélica e enriquecem aí supermagnatas. É isso que é preciso ser observado. Então, esse fato existe. Agora, entre um questionamento e um clamor e mexer no interesse desses setores poderosos, existe um abismo. O fato é, o Trump usa isso primeiro internamente, porque isso é um clamor da sociedade, existe essa insatisfação de um dinheiro mal alocado. Existem setores estratégicos que se preocupam porque a China já está lidando com esse problema, está fazendo um uso mais eficiente do dinheiro, está combatendo a corrupção no setor de defesa, que é disso que estamos falando, porque isso dá um crescimento acelerado, um desenvolvimento acelerado. Então o Trump toca nesse tema por quê? Porque é uma pauta quente que desagrada a sociedade e ele quer manter um certo índice de popularidade com algumas críticas que ele faz. Por isso que ele bate muito nessa questão da defesa também, porque isso deixa setores da sociedade dos Estados Unidos irritados. Mas já dá para perceber que ele faz um uso externo disso também para tentar adoçar suas relações ou tentar criar um certo diálogo com outros países que talvez seja enganoso. É preciso observar. Isso revela esse plano do Trump, a forma como ele está costurando. Eu já vi ele falando sobre isso. Vocês também já devem ter ouvido ele falar esse tipo de coisa. Que ele quer reduzir os gastos com defesa e vai convidar a China e a Rússia a fazer o mesmo. Aí tem uma cilada, mas isso revela um temor também, né? Porque se ele estivesse a todo vapor e com todo o poder, ele ia passar por cima. Ele ia dizer, não, eu posso, eu quero, eu faço. Se ele está propondo, galera, vamos baixar um pouco a velocidade da coisa toda, vamos segurar esse desenvolvimento militar, é porque ele teme. Isso revela um temor dos Estados Unidos e de setores que dão base para o Trump em torno desse desenvolvimento. De que talvez, se a coisa continuar nesse nível, não dá para segurar a Rússia e a China. É sobre isso que eu quero conversar. Então é um tema que ele tem vários aspectos ali, desde os internos e desse clamor de setores da sociedade sobre isso, que é um problema real dos Estados Unidos, até esse uso externo que pode ser feito pelo Trump. O que já revela ali uma preocupação. Né? Letras vermelhas. Fontes alegam ser um aceno do Trump para que a Rússia e a China façam o mesmo. Então ele pauta esse tema internamente porque tem uma função interna com o eleitorado dos Estados Unidos, mas ele também olha para a Rússia e China e pega, vamos reduzir a velocidade. Isso revela um temor, que é o fato de que a máquina da Rússia e da China estão bem azeitadas e a dos Estados Unidos não está. E aí ele pede um tempo, ele está basicamente pedindo um tempo para ele conseguir organizar a casa para poder fazer a máquina avançar mais. E lógico, são todos adversários aí, né? Letras azuis. A questão é, vale a pena acreditar em acordos com os Estados Unidos?
Porque quando a gente falou dos acordos de Minsk aqui, foram acordos para ganhar tempo. Me parece que esse discurso do Trump, embalado aí num papel, só num papel muito vagabundo, pacifista, na verdade, que não passa, né, no teste de qualidade aí do Trump, parece ser uma estratégia para ganhar tempo, porque não é esse o tipo. Podem ver, a forma como ele se refere à China e Rússia e a forma como ele conversa com outros países é completamente diferente. Então, com China e Rússia, ele pede: vamos conversar, vou abrir um diálogo ali sobre isso. Com os outros, basta ver o que ele fez com o Panamá, basta ver a forma como ele lida com o Canadá. É completamente diferente. Então, o Trump que conversa com o Putin, com o Xi Jinping, é um Trump diferente do Trump que conversa com outras lideranças. Letras vermelhas. O Trump parece querer estabilizar a atual situação, que não é fácil para os Estados Unidos, que é uma clara perda de hegemonia, uma situação em que os Estados Unidos ainda aparentam hegemonia. Então, ele quer congelar essa situação das três forças. Não só ele. Não estou falando do Trump em si, que fica. Não é o Trump sozinho desenvolvendo políticas. Longe disso. São setores que dão base a ele. E do qual ele também faz parte, lógico, né? E a gente vê isso na conduta dele, né? Do próprio J.D. Vance. A Europa não senta à mesa, repito, a Europa não senta à mesa porque não tem força. Quem está à mesa é a Rússia, a China e Estados Unidos. Então são esses três polos de força. Estabiliza a coisa assim. Tem a Rússia, tem a China e tem os Estados Unidos. Eu vou criar minha área de influência e vou tentar não provocar o outro lado para a gente manter essa situação tal como está enquanto eu tento organizar a coisa. Me parece que ele aposta nessa saída. Pelo menos nesse começo de governo. Tá? Porque eu leio gestos. Né? Eu, claro, comparo o prático com o que ele diz e vejo o cenário, e aí a gente consegue tirar mais ou menos aonde ele está querendo chegar. Então é o que dá para ver até agora. Então estou sendo bem claro com vocês que é o que eu consigo entender das ações que ele está tendo. Por que é importante formar essa visão? Porque daí a gente entende as manobras que ele faz. A coisa mais importante que existe sobre temas nacionais, internacionais, sobre qualquer tema, é entender que rumo as coisas estão tomando, dá uma sensação de conforto para nós. Não tem nada pior do que o cara ver os fatos acontecendo e não conseguir encaixar eles num contexto. Isso dá uma angústia. E tem muita gente angustiada por aí. Até porque tem muita gente dizendo muita bobagem sobre os temas. Então, olhando o Trump hoje, me parece que ele está fazendo esse tipo de movimento. Letras azuis. O Trump quer congelar um cenário de mundo com três potências, dado que, se a coisa avançar do jeito que está, os Estados Unidos perdem rapidamente esse protagonismo aí. Então, ele entende um Estados Unidos decadente, porque ele fala isso o tempo inteiro. Eu já falei, para mim um presidente como ele já é indício dos Estados Unidos decadente. Ele já é um desses sintomas aí de uma potência que está fazendo água, entendeu? Letras vermelhas. O Trump tem atuado para garantir a sua esfera de influência. Tanto é que eu botei aí, né? Claro, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é uma projeção do que ele faz, não só do que ele diz, mas também do que ele se move para fazer, porque é uma pressão real. Essa pressão ela se verifica em fato, ele não fica só na ameaça. O Trump late muito, mas não morde. É mentira, ele morde. Ele morde quem ele pode. Que é essa questão de Canadá, Groenlândia, que ele colocou, né, como partes anexáveis dos Estados Unidos. E então ele trabalha o quê? Para estabilizar essas três forças, Rússia, China e Estados Unidos. Aí os Estados Unidos continuam como um polo de força. Enquanto ele impõe submissão aos seus aliados, daí ele organiza toda a zona de influência dele. Pelo menos é o que eu estou conseguindo ler nas ações que ele está tendo e nas coisas que ele está dizendo. Porque ele fala muita coisa, né? Ele fala coisa demais. Se a gente vai se pautar por tudo que ele diz, a gente fica louco. Letras azuis. Parece estar propondo não se meter com a Rússia, nesse caso da Ucrânia. E isso também tem esse sentido de empurrar menos a Rússia para a órbita da China. Reduzir um pouco a hostilidade. Não é possível cessar. São dois adversários. Rússia e Estados Unidos são adversários. Não dá para cessar essa hostilidade. Mas dá para tirar a Rússia do centro do tiro. Mirar do outro lado. E aí para de empurrar a Rússia para a órbita da China e afasta um pouco. Aí tenta dividir essas alianças que são contra os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos construíram muito dessa animosidade contra ele próprio por causa da forma como se comportam, né? Então, preciso observar
esses movimentos do Trump, compreender aí mais ou menos onde é que ele quer chegar com as coisas que ele está fazendo, né? E claro, não só ele, como todo o governo, os interesses que dão base para o governo dele. Essa matéria que eu trago para vocês aqui vai na mesma linha do que eu estava discutindo com vocês agora no tema anterior. Olhem o que aparece nessa matéria. Não cutuque o dragão, disse o filho do Trump aí, o Donald Trump Jr. Ele quer que os militares, o filho dele quer que os militares dos Estados Unidos evitem guerra com a China. Então assim, qual é o ponto que ele está colocando? Ah, é o filho dele, mas esse pensamento está aparecendo no Trump também. O mesmo tipo de pensamento. Esse pensamento está aparecendo no J.D. Vance também. Esse pensamento está aparecendo no secretário de Defesa dos Estados Unidos também. Então há um pensamento do governo Trump, no geral, que vai na mesma linha. Que é vencer a China, sim. Isso vai ser rápido? Não. Porque a China é uma potência. Que é o que eu estava discutindo com vocês no tema anterior. Vai ser um processo lento. Então vamos ganhar tempo para ganhar força. Estabilizamos Rússia, China e Estados Unidos como forças, convivendo, coexistindo, logicamente, dentro de um sistema de harmonia e conflito, mas que permita que os Estados Unidos se reforcem. Porque se a coisa continuar na velocidade que está, talvez os Estados Unidos não consigam dar conta do que tem pela frente. Então é esse pensamento que está aparecendo. Porque uma coisa é discurso eleitoral, como o Trump fez. Eu vou ganhar da China, eu vou fazer acontecer na China. A realidade é diferente. O apelo eleitoral é um. A realidade dos fatos é outra. E isso está se revelando no próprio governo do Trump. Está muito claro. O discurso do Trump fazia parecer que que o mundo cairia numa guerra diretamente entre Estados Unidos e China. Quando ele começa a governar, a coisa é diferente. Tanto é que alguns setores do mercado até olharam para isso e viram uma certa estabilidade, porque é bem diferente do que ele vinha falando na campanha. Está aí a foto do filho do Trump. Letras vermelhas. Ele diz, o filho do Trump, que os Estados Unidos devem fortalecer o seu foco militar na China, mas não devem provocar. Então, pacientemente, deve-se construir uma posição de força, mas não descambar para a guerra agora. Então, há um temor. O que a gente vê aí é um receio muito grande de encarar uma força considerável que é a China, assim como o caso da Rússia. Letras azuis. O Trump tem focado mais nos aliados do que na China até agora. Que essa ideia de consolidar o controle sobre os aliados, fortalecer-se antes, depois parte-se para encarar uma potência como a China ou uma potência como a Rússia. Não é amizade. Eu tenho visto alguns analistas criando assim, uma ideia de que o Trump é amigo do Putin, isso não tem nada a ver, isso é uma leitura completamente equivocada. Perdem o barato de perceber que essa conduta dos Estados Unidos revela uma preocupação com a sua própria fraqueza, que não dá para fazer tudo agora, não dá para encarar esses caras agora. Não dá para entrar num confronto com a China e com a Rússia porque os caras são potência. É uma realidade que apareceu e que está sendo, digamos assim, reconhecida. Os Estados Unidos não estão com essa bola toda. É isso que está sendo reconhecido, pelo menos até agora. Letras vermelhas. Ele afirma, o filho do Trump, que os Estados Unidos devem evitar uma guerra direta e devem buscar um equilíbrio de poder. Isso até que se ganhe uma força suficiente para fazer um enfrentamento mais duro e direto num segundo momento que sabe-se lá quando será. Letras azuis. A gente deve lembrar que a China busca superar os Estados Unidos sem entrar em guerra direta. Então a China tem feito esse movimento de se fortalecer, que até citei, a gente conversou há um tempo atrás, apareceria um pensamento de Sun Tzu, né, da arte da guerra, e que vai nessa linha, né, de derrotar o adversário sem esse enfrentamento direto. Isso seria a real vitória. Então é um jogo mais paciente, é um jogo bem mais paciente. Aí eu pergunto para vocês, não é possível fazer uma leitura dessa matéria aqui à luz da compreensão que a gente estava usando nos dois temas anteriores, que essa conduta dos Estados Unidos afirmando Rússia e China como potências, os Estados Unidos também, a mesma mesa, e buscando uma coexistência, algo entre alguma harmonia no meio da hostilidade para que a coisa não descambe rapidamente para uma guerra, justamente para essa coisa de ganhar tempo para os Estados Unidos conseguirem se reforçar mais, já que existe o temor, e é um temor bastante realista, de que se a coisa continuar acelerada do jeito que está, os Estados Unidos não vão se dar bem? Olhem essa matéria. Rússia e Estados Unidos visam projetos conjuntos de energia no Ártico após negociações na Arábia Saudita.
Tanto alguns setores russos quanto alguns setores nos Estados Unidos falaram sobre isso. Letras vermelhas ali, ó. Participantes da reunião falaram que projetos estão no horizonte. Então, há um claro aceno a isso, dos dois lados. Se isso vai agradar na Rússia ou nos Estados Unidos é outra questão, mas existem setores dos dois lados falando sobre isso. O fato dos Estados Unidos estarem falando sobre projetos conjuntos com a Rússia no Ártico significa o quê? Está dentro desse projeto de uma certa coexistência entre a hostilidade e a harmonia. Até porque que é um jogo de forças. Projetos conjuntos mais com os Estados Unidos buscando mais presença no Ártico. As duas coisas ao mesmo tempo. E aumentando a sua superfície de contato com a Rússia, inclusive. Letras azuis. O Trump mira a Groenlândia e o Canadá para ampliar a sua presença no Ártico. É uma negociação, há uma busca de um diálogo, mas a partir de uma realidade onde há um equilíbrio de forças, que é aquela ideia dos três sentados à mesa que o J.D. Vance apresentou quando ele esculachou a Europa lá naquele evento. Que a Europa não está na mesa porque não é forte. Quem está na mesa é a Rússia, a China e Estados Unidos. E estão na mesa porque são fortes. Então vamos dialogar a partir daqui. Que é uma ideia que o Trump o governo dele está colocando, que é essa ideia da partilha. Eu tenho aqui a minha zona de influência e vocês têm a de vocês. Dá para coexistir, mas todo mundo está com o olho aberto porque o outro está fazendo. Então essa matéria ela pode ser lida à luz dessa compreensão aqui. E fora disso, é muito difícil ler essa matéria sem entrar num delírio completo aí e falar de amizade do Putin com o Trump, que é uma coisa completamente... São termos que não se aplicam a uma situação de análise de temas geopolíticos internacionais, né? Agora vamos falar desse outro tema aqui, que é um tema curioso. É o segundo tema em destaque no vídeo de hoje, o segundo tema que aparece aí na capa do vídeo para vocês. É um tema novo? Tem novidades aqui? Novidades explosivas? Não, não tem. Boa parte do que foi requentado pela Bloomberg, a gente já conversou aqui no canal. Não há surpresa nenhuma para quem está acompanhando esse assunto. Diga-se de passagem, o Zelensky já tinha dado indícios disso, de que ele estava prometendo coisa demais, e isso já foi noticiado pela própria mídia dos Estados Unidos, embora com pouca centralidade. Mas isso já estava na pauta. O que a Bloomberg está fazendo e está gerando, claro, ela adicionou algumas informações, ela turbinou isso aí e trouxe isso com um tom de novidade, inclusive com a pauta de que o Zelensky estava enganando o Trump, ou tentando enganar o Trump, até por isso o título aí, me parece ser um estratagema para criar um barulho no meio de um cenário onde existem negociações de cessar-fogo com as quais vários setores de poder não concordam. Setores que ganham com o prolongamento da guerra, setores que ganham com a crise fruto da guerra e até o próprio governo Zelensky, que não sabe exatamente como vai ser desembarcado do poder e quer prolongar a guerra também. Mas o fato é que essa matéria aparece com um tom explosivo, requentando fatos, requentando discussões. É como, às vezes, o cara está com fome, está com preguiça de fazer comida, tem uma comida velha na geladeira, que está muito... Comida meio sem graça, o cara vai lá e faz um molho super turbinado e joga por cima para ver se dá uma vontade maior de comer. A Bloomberg trouxe isso com um tom de novidade, mas para quem está acompanhando, não tem novidade nenhuma. O fato é que essa matéria aparece no momento em que as relações entre Ucrânia e Estados Unidos, entre Trump e Zelensky, estão azedando cada vez mais. Antes de entrar para gravar o vídeo, eu vi uma notícia, aí algumas fontes apontavam ali, né, tem que confirmar, que os Estados Unidos teriam interrompido a venda de armas para a Ucrânia. Isso aí é um estágio avançado de relação azedando. Então essa matéria aparece nesse contexto. Então a coisa foi piorando muito. O Zelensky fez um aceno com as suas riquezas, o Trump disse quero, fez uma proposta, o Zelensky disse essa proposta não é boa. Aí várias matérias chamaram essa proposta de uma proposta humilhante, teve gente que comparou lá com o final da Primeira Guerra, aquelas coisas que foram impostas à Alemanha. Discussões que a gente fez aqui. Mas o fato é que essa matéria aparece nesse momento, para gerar tentar gerar um barulho. Não sei se vai gerar. Apresenta alguns fatos novos, coloca alguns elementos novos, mas nada que gere grande impacto, pelo menos que eu tenha percebido. E claro, no meio dessa relação azedando, teve um encontro
entre o governo Putin, representantes do governo Putin e do governo Trump. Mas o fato é, letras vermelhas, o Zelensky teria exagerado aí o conteúdo dessa matéria e dessa questão do Zelensky supostamente enganando Trump. O Zelensky teria exagerado a quantidade de riquezas para atrair apoio dos Estados Unidos, porque ele está num momento de desespero. Mas o fato é, o próprio Zelensky já tinha dado a entender que ele não estava com todas aquelas riquezas à disposição dele, que muito estava em território já que é dominado pela Rússia, que já faz parte do Estado russo. Então, não estava para jogo aqueles minerais de terras raras ali, que é justamente esse a pauta da matéria. Então, isso já havia aparecido, só que o Zelensky, se ele não tiver nada para oferecer, ele vai ter que inventar. Porque é desesperadora a situação. Ele não sabe como vai ser desembarcado, nem ele, nem os que dão base para ele no governo, que compõem ali o governo dele. E a situação está cada vez pior. E o principal apoiador já está na mesa conversando com seu adversário. Então a partilha está rolando e o cara está de fora. Letras azuis. O Zelensky sabe que os Estados Unidos querem concorrer com a China nessa questão dos minerais de terras raras. A China detém as reservas, o processamento e desenvolve altas tecnologias, está internalizando tudo. Os Estados Unidos carecem disso, carecem dessas reservas. Aí o que o Zelensky faz? Ele aparece com as reservas ali. Eu supostamente tenho as reservas. E vocês têm as armas que eu preciso. Se a gente combinar direitinho, todo mundo, né, sai ganhando. Só que o fato é que ele não tinha. Mas isso já estava colocado, né? Isso já apareceu antes. Então ele usou essa carência e sempre que tocar no tema minerais de terras raras, isso é da mais alta importância para os Estados Unidos, porque eles precisam, né? Existe um cenário de consolidação de bolhas, que vão se manter por meio de algo entre uma hostilidade, uma harmonia, mas consolidação de bolhas. E os Estados Unidos querem internalizar essas cadeias. Isso está claro, né? Isso está claro em vários textos, inclusive de centros de estudos da OTAN. Aí é preciso ter as reservas, né? Letras vermelhas. O Trump tem ampliado a hostilidade em relação ao governo Zelensky. Então, ele tem revelado uma crescente irritação e impaciência com Zelensky. Talvez porque o Zelensky não tenha mais o que oferecer, e muitos setores já estão desembarcando rapidamente. Por quê? Estão ali porque ganham alguma coisa. Alguns setores ainda estão ganhando alguma coisa e estão ali ainda. Me parecem ser os setores que estão dando corda lá para a Europa, para a União Europeia, fazendo as suas mesas, as suas mesinhas redondas, né? A mesinha das crianças, já que não pode sentar na mesa com Rússia, China e Estados Unidos. De forma que a situação do Zelensky ela é crescentemente problemática e ele está ficando sem ter o que oferecer. E o pior, ele continua fazendo bravata. Isso está irritando aí o governo Trump. Letras azuis. O Zelensky havia admitido que a Rússia controlava muitas dessas áreas aí. Então, isso já estava em discussão. Então, o que se sabe é que o Zelensky fez uma proposta lá em cima, o Trump devolveu com termos humilhantes, que foi praticamente uma entrega da Ucrânia, de bandeja, para o Trump. Aí o Zelensky falou que aquilo ali não dava, até porque houve todo um cenário internacional desfavorável para que ele topasse, né? Vários setores pressionaram a não aceitar aquilo ali, e aí a coisa foi azedando. Letras vermelhas. O Zelensky pode ter proposto essa ideia dos minerais de terras raras, isso eu já discuti com vocês também, mesmo estando em áreas russas, para engajar os Estados Unidos em uma guerra contra a Rússia pelas áreas. Só que isso aí vai colidir com o que me parece ser a base do que está norteando o governo do Trump, que não tem possibilidade hoje de enfrentar a Rússia e de enfrentar a China. Não vai rolar, não tem como. Então isso vai muito na contramão. Os Estados Unidos teriam que entrar numa guerra direta com a Rússia por minerais de terras raras que estão no território que hoje é da Rússia. Isso é aproximar o mundo de uma guerra mundial. Duas potências nucleares. Então, o Zelensky tentou essa cartada, mas ela não vai na linha daquilo que o governo Trump está colocando como norte para ele. Ficou muito longe do projeto. Letras azuis. A Rússia pode convidar a China para parcerias para a exploração desses minerais de terras raras que hoje estão no território que optou por fazer parte da Rússia. Porque a China tem expertise nisso. Tem a grana para isso. Então, essa parceria ela pode gerar ganhos para a Rússia e para a China. Aí é mais uma aliança que faz Rússia e China avançarem, enquanto os Estados Unidos ficam ali
observando, supondo, né, que essa parceria venha a ocorrer, mas seria uma parceria importante, por quê? Porque ela deixa os Estados Unidos de fora. Nessa trinca de forças que o Trump coloca na mesa, né, Rússia, China e Estados Unidos, a Rússia e a China formam uma parceria e o terceiro fica chupando o dedo, que seria os Estados Unidos. Então seria um movimento interessante aí, mas lógico, tem muita coisa ainda para acontecer no meio disso, né? E por falar em relação que azedou entre o Trump e o Zelensky, vamos falar dessa troca de farpas aí entre o Zelensky e o Trump, que aparece nessa matéria da BBC. Diz a matéria: o Zelensky diz que o Trump vive no espaço de desinformação russo. Então o que o Zelensky disse foi que o Trump ele é um propagador de mentira da Rússia. Foi isso que o Zelensky falou e vamos ver o que o Trump falou que irritou tanto o Zelensky. Letras vermelhas, o Trump disse que o Zelensky é um ditador. Ele falou isso porque o Zelensky está no poder, mesmo depois de o mandato ter acabado. E não houve eleição. O mandato do Zelensky acabou em maio do ano passado. Então daqui a pouco já vai fazer um ano que ele está no poder sem eleições. O Zelensky alega que ele não abre eleições porque eleição gera um contexto político divisivo, isso é verdade, né? E que o país precisa de unidade porque está numa guerra. É isso que o Zelensky alega, mas o fato é que o Trump diz, não tem eleição, está no poder sem eleição, é ditador. Então é essa crítica que o Trump coloca. E ele diz que o Zelensky é impopular. E ele coloca uma popularidade que irritou o Zelensky. Ele botou, acho que se não me engano, que o Zelensky tem uma popularidade de 4%. Se a gente for tomar um período anterior, a gente volta bastante, tá? Num momento bem ruim para a Ucrânia, mas não terrível como está agora. Era um momento bem menos desfavorável, embora desfavorável. O Zaluzhny ainda era o comandante militar e foi feita uma pesquisa ali na Ucrânia, que apontou que o Zelensky era menos popular que o Zaluzhny, comandante militar, que o Zelensky perderia a eleição para esse comandante militar, que inclusive foi chutado lá para o Reino Unido para sair da cena ali, para não rivalizar com o Zelensky, e que o Zelensky era menos popular, inclusive, que o chefe da inteligência da Ucrânia, que é o Budanov. Então o Zelensky tinha uma aprovação ali de 30 e poucos por cento, se eu não me engano. Isso faz tempo. O cenário era ruim, mas não tão ruim quanto agora. Imaginem agora. Então o Zelensky ele é impopular, sim. Ele destruiu o país, foi uma bucha de canhão para os interesses dos Estados Unidos, perdeu a guerra. Então ele é impopular. Mas ele está criticando a forma como o Trump colocou isso aí na mesa, até porque o Trump, né, o governo Trump sentou com a Rússia para conversar. E ele diz que a Ucrânia não tem chances, o Trump diz que a Ucrânia não tem chances de reverter o quadro da guerra, o que também é verdade, essa guerra não vai ser revertida. Então o Zelensky está brabo aí por coisas que o Trump disse, letras azuis. O governo dos Estados Unidos tem exigido que o Zelensky altere o tom, porque o cara chamou aí o Trump basicamente de uma marionete da Rússia. Aí o governo, ele respondeu. E repito, tem fontes aí que apontam que o governo dos Estados Unidos ele interrompeu a venda de armas para a Ucrânia. Então a situação está realmente crítica. Agora a gente fala sobre outras mesas paralelas, porque teve a mesa de negociação da Rússia com os Estados Unidos sobre a questão da Ucrânia, só que essa mesa de negociação deixou de fora muitos setores que ficaram insatisfeitos. Aí o que a França, o que o Macron está fazendo? Claro, ganhando suporte de vários setores muito poderosos que não querem que a guerra acabe agora. Tá? Mas o que a França está fazendo aí? Ela está organizando esse pessoal em torno de uma agenda paralela, que busca fazer frente às negociações que estão sendo levadas à frente por Rússia e Estados Unidos. Então, todo esse pessoal aí insatisfeito, o Macron está tentando organizar e mobilizar esse pessoal. E tem gente poderosa aí no meio que ficou de fora e não gostou. Trago a seguinte matéria. O Macron da França realiza novas negociações de emergência sobre a Ucrânia. Então ele tem realizado várias reuniões ali e quer continuar até conseguir chegar num ponto onde haja concordância. Mas é muito difícil chegar ali a respeito de uma conclusão sobre o que fazer. Letras vermelhas. Os interesses que querem prolongar a guerra agora usam a União Europeia como carro-chefe. Então, quem quer prolongar a guerra, setores que ganham com a própria guerra, que ganham com a crise decorrente da guerra, estão aí apoiando essa iniciativa do Macron, da França, que se coloca como uma liderança. E tem que ver que a França busca, primeiro porque quer projeção diplomática, projeção geopolítica, o Macron que tem ali, que é uma projeção política maior, e muito por interesse econômico também, letras azuis. A França aproveita para inserir mais a sua indústria bélica, encabeçando uma coalizão
diferente daquela que participa da mesa lá e discute a questão da Ucrânia, sem a Ucrânia, que é a crítica que esse pessoal colocou como carro abre-alas aí, né? Que a Ucrânia não participou lá, então a gente está defendendo aqui os interesses da Ucrânia. Mas ali tem todo tipo de interesse e principalmente aqueles setores que querem prolongar a guerra e não gostam do rumo que a coisa está tomando na mesa de negociação entre Rússia e Estados Unidos. Então a gente vê aí mais uma vez o Macron e a França aparecendo aí numa contraposição em relação aos Estados Unidos, né? Agora a gente vai para o Oriente Médio e fala sobre essa proposta que foi feita pelo Hamas, que é o grupo palestino. Diz a matéria, o Hamas oferece libertação de todos os prisioneiros para acabar com a guerra de Israel em Gaza. Essa foi a proposta feita pelo Hamas. É uma proposta de migrar para uma segunda fase. A gente liberta todos os prisioneiros e também, letras vermelhas, Israel também deve retirar todas as suas tropas da faixa de Gaza e a situação se normaliza. A gente libera todos os prisioneiros, vocês saem da faixa de Gaza e a coisa fica desse jeito. Só que, claro, Israel colocou questões bem diferentes. Aparece aí a faixa de Gaza circulada em vermelho aí para vocês, que é o território palestino. Letras azuis. Já as condições do Netanyahu são diferentes e são completamente absurdas. Olhem quais são as condições que o Netanyahu está colocando. O Netanyahu ele quer o Hamas fora de Gaza. Então a pergunta é quem governaria e quem organizaria a reconstrução em Gaza se o Hamas for retirado dali. E também ele quer que o Fatah, que governa a Cisjordânia, que é aquela área roxa maior ali, a área roxa menor circulada é a faixa de Gaza e a área roxa maior é a Cisjordânia. Ele quer que o Fatah também não se envolva em Gaza. Lógico, o Fatah ele não tem popularidade para se envolver em Gaza. Mas o fato é que o Netanyahu está propondo aí um governo não palestino para a faixa de Gaza. E isso os palestinos não vão topar. O que o Netanyahu está propondo é o quê? É um governo estrangeiro para governar os palestinos na faixa de Gaza. Ele está querendo um governo fantoche de Israel. Uma fachada para um governo de Israel na faixa de Gaza. Então, a proposta do Netanyahu ela é absurda. O Hamas fez a sua proposta, vocês querem os reféns, a gente liberta todos os reféns e a gente quer que vocês saiam da faixa de Gaza e vocês saiam da faixa de Gaza. Está feito o negócio, mas o Netanyahu vem com uma proposta completamente diferente, né? Continuamos falando de Israel, só que agora a gente fala no que tange essa questão da Síria. Trago a seguinte matéria. Após uma série de violações flagrantes, forças israelenses ordenam que moradores de uma vila no oeste de Daraa, na Síria, não construam novas casas. Bom, é uma situação complicada por quê? Porque a Síria como Estado soberano não existe mais. Claro, oficialmente, os setores internacionais tentam vender que há um governo novo na Síria, que é um governo de mudança, mas não. O último respiro que havia de soberania na Síria era o governo do Bashar al-Assad. A queda do governo do Bashar al-Assad abre um cenário de fragmentação da Síria. Israel avança no sul, a Turquia avança do norte para o centro, e tem um governo fantoche que é o governo de um grupo de origem terrorista, que é o Hayat Tahrir al-Sham. E no nordeste, os curdos, com a presença militar dos Estados Unidos, tentam consolidar uma região autônoma. Ou seja, a Síria está completamente destruída. E aqui eu falo do quê? Desse avanço de Israel no sul. Letras vermelhas. Israel está avançando para ocupar uma faixa próxima à fronteira com a Jordânia. E diga-se de passagem, essas coisas aqui de Israel proibir de construir casa, os palestinos sabem disso porque é a rotina deles. O povo sírio está vendo aí qual é o comportamento de Israel em relação aos povos que são invadidos por eles. Então, a gente pega vários casos na Cisjordânia onde os palestinos não podem construir casas e outros têm as suas casas destruídas. Então, essa é uma realidade cotidiana aí dos palestinos. Que aí a Síria, como o povo sírio não tem um governo soberano, está sendo atropelado por essa situação aí. Letras azuis. Operações ocorrem no momento de chegada de tropas da ONU nessa área. Então Israel vai truncando ali o meio de campo, dificultando a instalação dessas tropas da ONU, porque logicamente Israel está ocupando essa área aí.
Agora vamos falar sobre essa medida que foi tomada pelos Estados Unidos e que coloca em risco a América Latina. Vamos falar um pouco sobre isso. Trago uma matéria a respeito desse tema. Matéria da NBC News. Os Estados Unidos designam cartéis mexicanos, Tren de Araguá, que é um grupo que tem origem na Venezuela, e outros como organizações terroristas estrangeiras. Sempre que eu toco nesse tema do jeito que eu toco nele, com a abordagem que eu costumo dar a esse assunto, sempre aparece alguém. Eu vou ser educado para me referir. Na verdade, as pessoas quando comentam, eles não comentam educadamente, mas eu vou responder de maneira educada para falar sobre essas figuras. Na melhor das hipóteses, esse pessoal é ingênuo, que adota uma visão, sei lá, se herdada daqueles programas policiais ou de filmes hollywoodianos que tem uma certa visão a respeito de como os Estados Unidos abordam o tema do crime organizado na América Latina, mas tanto a abordagem desses programas quanto a abordagem hollywoodiana negam a história real. A história real é os Estados Unidos utilizam o crime organizado, inclusive apoiam o crime organizado na América Latina, setores narcotraficantes, para terem um ensejo para se intrometer nas questões soberanas dos países, inclusive desestabilizando os países. Se infiltram em sistemas de segurança, em sistemas de justiça, colocam a sua presença militar. Então isso é muito bem documentado até pela própria mídia dos Estados Unidos. Se vocês pesquisarem esse assunto em inglês e procurarem na mídia dos Estados Unidos, vocês vão achar isso. Existem vários documentos e pesquisas dos Estados Unidos sobre essa questão da relação do crime organizado com agências de Estado dos Estados Unidos. Então isso aí é super bem documentado. Eu nem estou citando aqui mídia russa, mídia chinesa, mídia iraniana, é a mídia dos Estados Unidos mesmo, e não precisa nem ser uma mídia alternativa, isso é bem documentado. Então essa visão hollywoodiana, ela trita com a história real. Aí o pessoal sempre diz, criticando os Estados Unidos tentando ajudar os países com o crime. Não, não é isso. Não é isso mesmo, né? Com certeza não é isso. Então, vou colocar que é uma visão ingênua, tá? Para não dizer que é uma visão tendenciosa do cara que fecha os olhos para a realidade, se é que ele sabe, e olha só a parte que é a versão da história contada pelos Estados Unidos. Tá aí a Cláudia Sheinbaum, que é a presidente do México, sucessora do López Obrador. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. Os Estados Unidos abrem caminho para a intervenção militar direta em países de origem dos grupos. Então, eles colocam esses grupos como terroristas para conseguirem promover uma intervenção direta nos países nos países de origem desses grupos aí. Então, esse é um grande risco. Então, o México está na mira, a Venezuela está na mira, mesmo a Venezuela alegando que esse grupo já não atua mais na Venezuela e foi atuar em outros países, dentre eles os Estados Unidos, cita a Colômbia também, mas isso nem vai ser ponderado, né? A Venezuela será um alvo e isso será utilizado, essa medida será utilizada. Por isso a preocupação. Até porque não é uma novidade os Estados Unidos usarem essa questão de combate ao crime organizado para se intrometer em países soberanos da América Latina. Para estabelecer um paralelo, e esse paralelo ainda mais notório, para quem não conhece o caso do uso do crime organizado para se intrometer nos países e desestabilizá-los, vamos pegar o caso do Oriente Médio, que é mais famoso ainda, né? É mais bem documentado ainda. Letras azuis. Os Estados Unidos usaram o terrorismo, inclusive estimularam, e vários grupos foram fomentados pelos Estados Unidos, grupos terroristas, para ocupar países no Oriente Médio. Criam o problema e aparecem com a solução. É a receita típica dos Estados Unidos. Letras vermelhas. O Trump avança para submeter a sua área de influência e pode usar essa questão do combate ao crime organizado como grupos terroristas para avançar ainda mais na sua presença, inclusive militar, nos países da América Latina, naquilo que os Estados Unidos consideram historicamente como o seu quintal. Então isso aí pode ser utilizado. Letras azuis. Os Estados Unidos exploram e alimentam o caos onde houver para aparecer com a suposta solução, que é justamente disso que eu estava falando. O terrorismo, os grupos terroristas no Oriente Médio, o crime organizado na América Latina, também pratica isso bastante no continente africano, então é um método manjado, só não vê quem não quer, ou quem, né, se educou aí vendo filme de Hollywood e pouco sabe da história real, né? Ainda sobre essa questão, né, dos cartéis, olhem só o Canadá sendo o Canadá. Na verdade, a expressão que me vem à cabeça é justamente essa que o pessoal usa muito na rede, né, que é o Canadá sendo o Canadá. Olhem a matéria.
o Canadá se move para listar cartéis criminosos como grupos terroristas. Então, o Canadá seguindo à risca aí a cartilha dos Estados Unidos. Vocês podem questionar o seguinte: pô, mas depois de tudo que o Trump fez, o Canadá vai ter esse tipo de conduta? Aí dá para responder tranquilamente. Talvez, principalmente depois de tudo que o Trump fez, o Canadá vai ter esse tipo de conduta. Porque o Trump pressionou e o Canadá está cedendo tudo que pode. Inclusive, a China já criticou o Canadá por isso. Até coloco nas letras azuis ali, ó. Dias atrás, a China criticou o Canadá pela conduta servil. Então, o Canadá foi pressionado pelo governo Trump, pelos Estados Unidos. Ao invés de dar uma resposta aos Estados Unidos, houve uma comitiva canadense que procurou o governo dos Estados Unidos para dizer que poderia atacar mais a China e ajudar os Estados Unidos a emparedarem a China, para ter uma conduta servil, para tentar ser menos alvo das políticas de pressão do Trump, das políticas tarifárias do Trump. Então, a pressão do Trump sobre o Canadá, do governo Trump sobre o Canadá, funciona. A pressão funciona bem. E a gente vê o quê? O Canadá numa conduta bastante submissa. Nenhuma surpresa. Algum tempo atrás, eu até fiquei até surpreso, porque os Estados Unidos pressionaram o Canadá a assumir a função ali, a liderança de uma missão internacional no Haiti, uma missão de segurança, e o Canadá jogou para o lado, não quis participar disso aí, não quis liderar essa missão, até pela péssima imagem que isso poderia gerar. Existe na história recente um exemplo bem ruim, que deixou uma marca internacional, então o Canadá preferiu não embarcar nisso aí, acabou não embarcando. Essa missão foi passada para o Quênia, que está no Haiti, desempenhando esse papel junto com outros países, mas foi um exemplo diferente, né? Mas o Canadá normalmente é um país bastante submisso aos interesses anglo-yankees. Letras vermelhas: o Canadá tem atendido a todos os comandos dos Estados Unidos. A pergunta que, sobretudo depois das pressões do Trump, tem adotado uma conduta bem mais servil. A pergunta que fica é se o Canadá será usado como um braço no México. Então, os Estados Unidos não precisam operar diretamente, aí acionam o Canadá, que funciona como um braço, já que ele também designou cartéis como grupos terroristas. Aí ele pode promover algum tipo de intervenção a mando dos Estados Unidos, porque essa questão dos cartéis também atinge a vida do Canadá, segundo o governo do Canadá. Então é preciso observar se os Estados Unidos não vão usar o Canadá aí como uma bucha de canhão. Ainda sobre a América Latina e ainda sobre essa questão dos Estados Unidos explorando o caos gerado pelo crime organizado nos países da América Latina para colocar as suas tropas, para infiltrar os aparatos de segurança, para infiltrar os aparatos de justiça, temos esse tema aqui ligado ao Equador, diz a matéria da Associated Press. O Equador buscará ajuda militar estrangeira para combater cartéis de drogas à medida que a violência aumenta. Então faz parte desse mesmo tema que estamos abordando aqui e que costumamos falar bastante aqui no canal. Perguntar para os Estados Unidos se eles querem, tropas estrangeiras, no caso aí, perguntar para os Estados Unidos se eles querem instalar tropas dentro de um país da América Latina é perguntar para o macaco se ele quer banana. Então o Daniel Noboa, presidente do Equador, ele é um entusiasta dessa ideia, tenta reverter aí medidas que proíbem a instalação de bases dentro do Equador. A gente deve lembrar que durante o governo do Rafael Correa, que é uma figura detestada pelos Estados Unidos, houve a proibição da instalação de bases estrangeiras dentro do Equador, que é uma medida importante. O Daniel Noboa tenta reverter isso aí, e por isso ele é uma figura da mais alta confiança dos Estados Unidos, não só por isso, como por outros motivos também. Existe uma eleição complicada no Equador, um resultado ali no primeiro turno, um quase empate. O Daniel Noboa sentiu isso, tanto é que ele sequer foi celebrar junto com seus apoiadores a saída para o segundo turno, porque ele queria ganhar no primeiro, porque sabia que o segundo turno pode ser bem complicado, mas é uma situação indefinida, não dá para dizer quem vai vencer essas eleições, mas o fato é que ele teme perder, porque a coisa foi para o segundo turno e ele não estava contando com isso. Ele apostou as fichas no primeiro e acabou não vencendo. Mas a preferência dos Estados Unidos para as eleições no Equador certamente é o Daniel Noboa. E o apoio dos Estados Unidos não é pouca coisa, até porque do outro lado tem a candidata do correísmo. E a figura do correísmo, para lembrar do Rafael Correa,
além de outros motivos, o Rafael Correa também é detestado porque ele deu asilo para o Julian Assange lá na embaixada do Equador em Londres. Então ele também tem esse problema aí com os Estados Unidos na história recente. Aí depois veio um candidato do correísmo apoiado pelo Rafael Correa, depois de várias coisas que aconteceram ali no país. E ele promoveu um estelionato eleitoral, venceu as eleições e acabou governando como uma figura que contrariou todas as ideias do correísmo, até por isso morreu politicamente. E aí ele cortou ali o asilo para o Julian Assange, que acabou sendo preso nesse episódio. Mas o fato é, voltando para o tema central aqui dessa notícia, é que o Daniel Noboa insiste nessa presença militar no Equador. Letras vermelhas. Noboa ordenou que o Ministério das Relações Exteriores busque acordos com nações aliadas. A gente sabe que os Estados Unidos fazem parte dessas, entre aspas, nações aliadas aí. Letras azuis. O Noboa já permitiu forças militares dos Estados Unidos em Galápagos, que é um tema que eu discuti com vocês, é um ponto estratégico. Claro, o Equador usa ali a desculpa de que é para combater o crime organizado, mas isso é o aumento da presença militar dos Estados Unidos na região, isso é sempre um risco. Lembrando que ali do lado, na Colômbia, já existem bases militares dos Estados Unidos, é um país também que tem ocupação militar dos Estados Unidos, então essa presença em Galápagos aí ela é importante porque é um ponto estratégico ali, né? Então o Noboa insiste nisso, ele também faz vários acenos justamente porque ele também quer vencer as eleições, então ele acena para ter um apoio dos Estados Unidos. Convém a gente seguir acompanhando para ver como é que vão ser essas eleições aí no segundo turno. Aí a gente vai para o continente africano e falamos dessa situação que temos abordado aqui diariamente. Não vou nem dizer quase que diariamente, eu vou dizer aqui que é diariamente. Nos últimos tempos tenho falado bastante sobre isso porque a situação está cada vez mais complicada na República Democrática do Congo. Tanto é que está atingindo países vizinhos. É justamente isso que aparece nessa matéria que eu trago para discussão. Burundi, que aparece aí no mapa para vocês pintado de laranja, e Uganda, que aparece aí no mapa para vocês pintado de verde, manobram enquanto a violência na República Democrática do Congo, aí no mapa pintado de amarelo, se espalha, ou seja, uma situação que está atingindo os vizinhos. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. A marcha para o sul do M23, que é o grupo rebelde que luta contra as forças militares da República Democrática do Congo e que é apoiado por Ruanda, empurrou as tropas do Burundi para dentro das suas fronteiras. Então o Burundi avançou com as suas tropas para conseguir criar uma zona de blindagem na República Democrática do Congo, mas dados os conflitos que estão ocorrendo, esses militares foram forçados a recuar. O governo do Burundi, a título para poder colocar também a versão aí do governo do país, disse que foi uma manobra tática planejada, que não foi um recuo forçado por causa do avanço do M23, o que várias fontes negam que isso seja verdade, que comentaram que foi o avanço do M23, a força do M23 e as baixas que as forças do Burundi tiveram é que fizeram com que essas forças fossem empurradas para trás. Então existem divergências sobre o que realmente aconteceu, então é um confronto que está ocorrendo, saber exatamente o que acontece leva um certo tempo, então eu sempre trago aí as versões diferentes a respeito do que acontece. Mas o fato é que as forças do Burundi, independente se isso foi planejado ou se foi forçado pelo avanço do M23, que tem um enorme poder de fogo, o fato é que as forças do Burundi realmente recuaram. Letras azuis. Uganda, que é citado também nessa matéria, lida com outras forças rebeldes, até já discuti isso aqui com vocês anteriormente. Então, o aumento da presença militar, o aumento da mobilização militar de Uganda não se deve necessariamente a um confronto direto com o M23, mas o fato é que Uganda teme que essas atividades e o caos gerado pelo M23 façam com que outros grupos rebeldes que são um risco para Uganda acabem se mobilizando e atacando Uganda, por isso Uganda está mobilizando mais tropas. E letras azuis, Uganda lida com outras forças rebeldes da República Democrática do Congo, é o que eu estava lendo para vocês antes de fazer esse comentário no meio. Lembrando que Uganda, inclusive, pode ser um importante mediador porque tem relações com a República Democrática do Congo, tem relações com Ruanda, que apoia
o grupo rebelde M23 e também tem relações com o M23. Inclusive existem acusações de que existe um apoio indireto, um apoio aí pelo menos passivo de Uganda ao M23, o que pode servir, então, essas relações entre Uganda e o M23, e assim como as relações de Uganda com a República Democrática do Congo, para abrir portas ali para uma possível negociação. Então, no que tange essa matéria, a situação do Burundi é uma e a situação de Uganda é outra. São duas situações diferentes, só para dividir aí, porque a matéria coloca as duas coisas no mesmo pacote. E aí, momento final do vídeo, momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige, de forma que o que mantém efetivamente esse trabalho funcionando é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Aí estão as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas, coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolham para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix, eu uso um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer Thiago e Kátia, que é a minha conta com a minha esposa. Aí vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. pixverdadeconcreta@gmail.com é a chave. Vai aparecer Thiago e Kátia, que é a minha conta com a minha esposa. Aí vocês podem fazer a doação, repito, com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro. O botão fica embaixo do vídeo. Ajuda aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor. Vocês escolhem aquela que estiver dentro da faixa que vocês quiserem apoiar. E repito, todas as 3 formas são bem-vindas. Repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.